Boa noite. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do Trilha Espírita, para o nosso encontro semanal que a gente sempre tem juntos, né? Falando então sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Como fazemos todas as semanas, vamos começar com uma pequena rememoração, né? Vamos fazer um repasse do que a gente vem falando. Então nós estamos neste momento agora estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso estudo é sequencial dessa obra, né? Então, acompanhando o livro em todas as suas estruturas, desde a introdução, a gente vai até o final dele. E nós já passamos por algumas partes e como eu sempre tenho rememorado para quem chega às vezes para a primeira vez ou não assistiu os estudos anteriores, que ele tem uma construção, ou seja, todos os capítulos que antecedem o próximo capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são basilares para que você compreenda os ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque nós estamos falando de um Evangelho, mas que não é uma cópia da Bíblia, né, do Novo Testamento. Ele não está estruturado historicamente como lá. Aqui nós vamos ter o quê? A gente tem um Evangelho estruturado em cima dos conceitos morais trazidos pelo Cristo. Então, conforme os ensinamentos que o Cristo foram trazidos, eles foram organizados para que eles possam servir de amparo e de suporte para que você compreenda todos os ensinamentos de Jesus. E essa é a estrutura que a gente encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós já estamos então agora no capítulo 5, né? Que fala, que começa a fazer uma análise sobre o Sermão das Bem-aventuranças, né? Então, Sermão da Montanha. E a primeira passagem são os bem-aventurados os aflitos. E a gente já falou nos nossos encontros passados um pouquinho sobre a justiça das aflições. Então, por que é que de alguma forma ou outra nós nos deparamos com dores, né? E nós vimos que todas as dores, todas as vicissitudes que a vida surgem na nossa vida, elas são oriundas, elas têm uma causa, né? Não existe um efeito sem uma causa. Então tudo aquilo que está acontecendo, os efeitos, as consequências que são dispostas na nossa vida, elas têm uma causa. E o mais importante, então, é a gente começar a entender que essa causa sempre é justa. Por quê? Porque tudo que acontece, tudo que chega até nós, advém da justiça divina. Então, nós inclusive falamos de um dos princípios básicos da doutrina espírita, um dos axiomas da doutrina dos espíritos, que é a existência de Deus. Então, sem a existência de Deus, não faz sentido muitas das coisas, inclusive os ensinamentos do Cristo, em algum momento vão ficar frágeis, se você não tiver a confiança e a certeza da existência de Deus. E na sequência, nós fizemos 2 encontros, onde nós falamos então sobre as origens, né? Sobre de onde então as causas das aflições, né? E o Evangelho organizou em 2 formas. As causas atuais, que foi o que a gente falou primeiro, que são aquelas causas que dentro dessa própria existência que nós estamos vivendo, você recorda de algo que não deu certo, alguma circunstância, algum equívoco que precisa ser reparado. Então você tem noção da causa, do que causou o efeito, a consequência que você está vivendo hoje. Mas existe uma outra origem, que são as causas anteriores, ou seja, que estão fora desta vida. E aí nós seguimos por um caminho muito importante, né? Que a gente usou, inclusive, e terminamos a semana passada com essa expressão. Uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 26. Em verdade te digo que não sairás daí enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, nós estamos presos, nós estamos retidos no nosso processo evolutivo, no nosso processo de progressão pessoal, porque nós ainda temos ajustes, nós temos ainda aflições, temos dores que precisam ser trabalhadas.
Mas quando a gente fala em dores de vidas passadas, qual é a primeira questão que muitas vezes aparece, né? Mas e se eu não lembro, né, do meu passado? Ou até, inclusive, uma questão que muitas vezes as pessoas duvidam de existências precedentes, né? Por quê? Porque você não lembra. Então, como é que o esquecimento do passado, como é que essas circunstâncias de você não lembrar, então, os equívocos do passado, mas que, apesar de você não lembrar ou não ter consciência plena da existência deles nos teus passos anteriores, como é que eles geram efeitos sobre a tua vida hoje? E como é que eu faço, então, para ajustar se eu não sei exatamente o que foi que eu fiz, né? Se eu não tenho noção do erro, como é que eu vou consertar? Então, essa questão é uma questão que sempre vem em voga nas conversas, principalmente com as pessoas que de alguma forma estão se aproximando da doutrina dos espíritos, que não tinham ou não têm ainda essa convicção inafastável da pré-existência e da pós-existência do espírito. Então é importante que a gente comece a exercitar um pouco isso. E aí, quando a gente vai falar desse novo caminhar, eu lembro de uma frase de um cineasta americano, Orson Welles, que foi um grande cineasta do século passado, e ele sempre falava, ele tinha uma frase que eu sempre achei muito marcante. Ele fala que nós nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e morremos sozinhos. Somente através do amor e das amizades é que a gente pode criar a ilusão durante o momento de que não estamos sozinhos. Ou seja, todas as nossas bagagens, todas as nossas existências, os nossos compromissos, eles advêm e seguem conosco por conta própria, sozinhos, nós nascemos sozinhos. Todos os nossos desafios, eles devem ser enfrentados por quem? Por nós próprios. Então, vivemos sozinhos. E ao deixar esse corpo, retornarmos à pátria espiritual, morremos sozinhos, ou seja, com o resultado daquilo que nós fizemos. Nós não nos apropriamos dos resultados de outras pessoas, mas é através das relações sociais, da interação com o próximo, através do amor e das amizades, que a gente pode criar um sentimento de não estar sozinho, né? Então, quando a gente fala de esquecimento do passado, qual é o grande obstáculo, né? Como é que eu vou aproveitar este momento, esta vida atual minha, para ajustar equívocos lá do passado, se eu não sei o que aconteceu, né? E ainda pior, quando a pessoa não tem essa convicção das vidas sucessivas, né? E aí ela fica em dúvida se realmente ela teve uma vida anterior. Então, porque aí surge talvez um dos grandes desafios filosóficos, inclusive para as pessoas que têm essa dificuldade, de entender por que é que certos desafios, certas dores se estabelecem na sua própria vida sem uma causa aparente, sem uma causa conhecida, digamos assim, né? Olha como isso fica difícil, né? Sim, sobre um certo aspecto. Então a gente tem que ter muita paciência, muita calma e uma condescendência com esse tipo de comportamento, porque você não consegue fazer prova. Eu não consigo provar para você que você viveu vidas passadas. Eu não tenho não é o meu trabalho. Eu tenho que te alertar, ou alerto a mim mesmo das minhas condições, e eu preciso deixar que isso se acomode na minha alma. No momento que eu acreditar que isso é possível, somente aí que ele passa a fazer parte do meu rol de decisões ou das minhas escolhas. Eu não faço isso porque alguém me disse que isso existe. Eu só faço isso porque a minha alma, o meu espírito passa a acreditar que isso é possível, né? Mas então, qual é o principal motivo que Deus, na sua grandiosidade, nos traz o esquecimento do passado? E o Evangelho segundo o Espiritismo traz de forma muito pontual. E é uma condição inevitável de perturbação nas relações sociais.
Olha só a preocupação, né, de Deus e dos organizadores das nossas existências, dos espíritos que estão responsáveis pelo processo de evolução da humanidade, em se preocuparem em manter as nossas relações sociais equilibradas, né? E eles usam dois conceitos. Quando você lê, se você lembrasse de equívocos do passado, isso poderia nos humilhar diante das nossas faltas, nos diminuir de uma forma tão grave que nós não teríamos a coragem de tentar fazer um enfrentamento, né? Ou de olhar, ou de conviver, ou de permitir que certas pessoas se aproximassem de nós por conta da percepção clara dos erros que elas tiveram conosco, ou dos erros que nós tivemos para com elas, porque somos todos devedores uns dos outros em nossas existências passadas. Então, a primeira condição é evitar que você crie um obstáculo, uma barreira, uma perturbação inevitável de você retomar uma relação que, às vezes, por ela não ter uma história anterior, você permite que ela chegue até você e você possa fazer ajustes por conta de equívocos que um teve com o outro em momentos do passado. E a segunda questão, então, de você se sentir humilhado ou humilhar alguém, né, por conta dessas faltas anteriores, é também de você não exaltar o orgulho diante do acerto. Ah, eu salvei essa pessoa na outra vida, né? Então, você em vez de continuar o teu processo, você se estagna em cima de um acerto do passado. Porque a gente faz isso, né? Nós, muitas vezes, mantemos viva as ideias dos acertos que nós fizemos no passado, porque eles acalentam a nossa alma, né? A gente tem essa percepção. Imagina se a gente já tem os desta vida, imagina os de vidas passadas, que são, poderiam quantos, né? Então a gente precisa se desapegar dos acertos, soltar para nossas amarras o que a gente fez de bom, beleza, mas já foi feito. Nós precisamos continuar acertando, né? E dos equívocos, a gente precisa perder o peso da culpa deles, para que a gente consiga enfrentar ou se relacionar, mesmo com pessoas que tenham nos machucado, ou mesmo com pessoas que nós tenhamos machucado, porque não é fácil. Ninguém disse que é fácil, mas é necessário. Então, o grande motivo de Deus deitar diante dos nossos olhos esse véu sobre o passado está baseado na possibilidade de estabelecimento de novas relações sociais, né? E Cícero, né, um famoso filósofo republicano, romano, né, ele sempre dizia que nós não nascemos para nós mesmos. Olha só, a gente não nasceu, eu não nasci para mim. A minha existência só faz sentido se eu conseguir impactar positivamente a existência das outras pessoas. E a minha existência, meu processo evolutivo, a minha possibilidade de ascensão só acontece quando eu consigo distribuir bênçãos, distribuir coisas agradáveis e equilibradas para outras pessoas. Se você não consegue impactar positivamente a vida das pessoas, a sua vida está estagnada. Né? Então a gente não nasce apenas para nós mesmos. Apesar de nós vivermos por nós, e a nossa vida estar baseada única e exclusivamente nas nossas obras, né? Bíblico, né? Cada um segundo as suas obras, mas as obras que nós praticamos, elas não são feitas em favor de nós próprios. Elas são todas fadadas a existir em favor de alguém. No livro Libertação, um livro psicografado por Francisco de Xavier, né, o Chico Xavier, que é da lavra do André Luiz, acho que, se não me engano, no capítulo 9, o André Luiz está num diálogo com o Alexandre, que é o orientador dele numa incursão numa região mais densa do nosso planeta. E aí, em um momento, ele vira para o Alexandre e pergunta assim: mas o que é o mal, então, né?
O que é esse mal que a gente faz, né? E aí o Alexandre fala para ele, é o bem feito com interesse próprio. O mal que a gente produz, muitas vezes, é um bem feito com interesse próprio, egoístico, né? E aí uns exemplos, né? Então, a pessoa que rouba do outro, ele não rouba para você ficar mais pobre, ele rouba para ele se satisfazer, para ele ficar mais rico. A pessoa que agride um outro, ele não agride para que o outro fique machucado, para sua própria honra, sua própria força, sua própria altivez, né? Então as pessoas fazem um bem para si. E fazer um bem para si, normalmente nós causamos dores alheias. Olha como isso é preocupante isso, né? Então quando nós fazemos um bem, que é ele mudado de direção, em vez de ser voltado para ti, mas em favor do próximo, nós construímos algo que vem em retorno para nós, né? Por quê? Porque nós fazemos, tudo que nós fazemos é uma regra, uma lei da física, né? Uma lei das leis naturais que regem o nosso planeta, que toda ação produzida numa direção gera uma ação contrária de mesma força e intensidade. Quando você age egoisticamente, automaticamente o universo ele também te isola, né? O restante da natureza reage da mesma forma. Quando você age em favor de alguém, obrigatoriamente existirá uma força contrária de mesma força e intensidade. Ou seja, o bem que você distribui, ele retorna a você. O bem que você deixa de entregar, ele também bloqueia que outros bens cheguem até você. Então isso não é religião, isso é ciência. Né? Isso é uma regra das leis naturais que rege o planeta como um todo, é a lei de Deus. Né? Então é importante que a gente entenda isso. Né? E onde que nós nascemos então? Né? Que nós vamos voltando lá. Mas beleza, eu estou com minhas dores, minhas dificuldades, eu sei que algumas dessas aflições que me espezinham, elas têm origem nessa vida atual, então eu já consegui identificar, já estou fazendo meus trabalhos de correção. Mas tem coisas que eu não consigo identificar a origem, então onde que a gente nasce, né? Se a gente está falando de imersão na carne, em atividade de interação social, né? Frequentemente no mesmo lugar em que a gente já viveu. Essa é a resposta dos espíritos, né? Então, quando o Espírito da Verdade junta uma pleiade de espíritos comprometidos com a evolução deste planeta, eles não vêm trazer uma religião, eles vêm trazer um esclarecimento, né? Eles trazem a voz dos espíritos. E a doutrina espírita são pessoas que se dispõem a compreender os ensinamentos dos espíritos, que não são exclusivistas de uma ou de outra processo religioso, mas sim que serve para o processo evolutivo de toda a humanidade. Então isso é muito importante. E aí eles trazem, então, quando a gente surge, né? Quando a gente vem para cá, quando você se olha hoje, no dia de hoje, você olha para a sua vida e olha ao teu derredor, para saber quem são as pessoas que te circundam, saiba que a grande maioria das pessoas são pessoas que já conviveram contigo. São pessoas que já tiveram relações sociais contigo, de intensidades e tamanhos mais múltiplos e variados. Né? Às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, de você teve uma relação com uma pessoa e de repente a pessoa passa a ter uma relação com outra pessoa. E aquilo é difícil. Você imagina quantas das pessoas que convivem no teu meio hoje já tiveram relações múltiplas com pessoas que estão em torno de você e você trata bem porque você não tem a clareza ou a certeza daquilo. Então, novamente, o véu do esquecimento te permite que a pessoa seja mais franca, que você consiga superar as próprias limitações na compreensão das relações humanas, onde ninguém é de ninguém e nós somos todos filhos de um mesmo Pai e que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e nossas condutas. Que nós somos responsáveis pela propagação de uma estrutura do bem
e do amor onde quer que nós estejamos. Então, sempre, né, ou frequentemente, ou seja, a grande maioria das vezes, nós nos projetamos, nós nos colocamos em um ambiente onde nós estamos cercados por espíritos que já convivem conosco há muito tempo, aos quais nós já ferimos e já fomos feridos, aos quais nós já amamos e continuamos amando, aos quais nós já ajudamos e já fomos ajudados. Essa regra, ela é basilar no processo. E aí você entende que o Cícero, né, o filósofo, fala assim, não nascemos apenas para nós mesmos. Por quê? Porque você surge aqui, você está aqui com a intenção única e exclusiva de impactar a vida do próximo. E que só esse trabalho, só essa ação, só esse movimento pessoal é que vai trazer benefícios pessoais para ti. Então, o teu processo de evolução está diretamente vinculado com a tua capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas, né? E aí eu lembro, e não tem como, né, nesse capítulo 5 dos Bem-aventurados aflitos, não tem como a gente esquecer o famoso diálogo, né, do Cristo com Nicodemos, onde depois de horas de conversa e tal, Nicodemos fala, mas me diz então, o que é necessário para a salvação? O que é necessário para o processo de depuração, de evolução do ser humano? E aí ele fala de duas regras, né? E eu vou lembrar a segunda, que ele fala a segunda e não menos importante, que a primeira nós falamos, né? Qual que é a primeira? Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ele fala que tem uma segunda e não menos importante, que é amar ao próximo como você mesmo. Como é que você vai amar alguém se você não se relaciona com as pessoas? Não se estabelece relações sociais. Então, o homem, né, antropologicamente falando, o ser humano, ele é um ser gregário. Nós só existimos com o objetivo único de viver em comunidade. E o Cristo vem e chancela isso. Amar ao próximo. Sem você se relacionar com as pessoas, não há possibilidade de você alcançar o teu processo de evolução. Nem eu, nem ninguém nesse planeta. Por mais temente a Deus que você seja, você estará cumprindo uma regra. Mas a segunda e não menos importante que essa, que é interagir e amar as pessoas que te cercam, você terá que fazer. Eu terei que fazer. Este é o processo. Por isso que é tão importante que nós entendamos o motivo de nós estarmos nos relacionando e tendo pessoas que surgem na nossa vida, né? Então, relações com quem? Com as mesmas pessoas. Espíritos internos, internos não, espíritos eternos como nós. É impossível ser feliz sozinho. Perfeito, é isso. Nós não conseguiremos e nunca chegaremos a lugar algum sabendo que tem alguém sofrendo, né? E por que é que nós, então, frequentemente nos imergimos na carne em grupos de espíritos que são familiares, né? Ou conhecidos, ou que são simpáticos à nossa existência? Simpáticos, que eu digo no sentido de já termos tido relações anteriores, porque às vezes estão realmente os antipáticos também, que são aqueles com os quais nós precisamos ajustar as nossas relações de fraternidade, né? Para reparar o mal que lhes haja feito. Nós nascemos na vida dessas pessoas para lhes reparar o mal que já lhes havemos feito. E ao mesmo tempo, para que nós demos a oportunidade de eles também se ajustarem para conosco. Então, se você se isola, se você também não permite que as pessoas cheguem até você, você está tirando das pessoas a oportunidade de elas ajustarem as próprias dores. Então nós não fomos feitos para vivermos isolados. Nós fomos feitos para a convivência, para a relação social. Para quê? Bíblico. Mateus 5, versículo 23 a 26. Você lembra da oferta diante do altar, né? A pessoa chega para ofertar-se a Deus e antes de ele chegar no altar,
o Senhor fala com ele. Se algo no teu caminho, né? Se há alguém ou há algo que você tenha feito, que tenha ferido alguém, volta, reconcilia-te com teu irmão, para daí sim estar apto a você fazer a comunhão comigo. Então, Deus fala isso, né? Então, nós temos que entender também que em alguns momentos esquecer ou não ter clareza plena das nossas existências anteriores também é bom pelo aspecto de você não se reconhecer no papel do ofendido. Se de repente aparece o cara na tua frente lá e você fala assim, pá, esse cara já me matou umas 15 vezes, já me deu golpe, já me bateu, já me explorou, eu não quero nem conversa com ele. Só que você realmente nasceu na vida dessa pessoa porque agora ela está apta a poder fazer o ajuste com ela e você não permite. Por quê? Porque a tua clareza mental, conjugada com a involução moral que nós carregamos, ela não permitiria que você deixasse que essa pessoa se aproximasse de você. Então, mais uma vez, a benesse divina do véu do esquecimento está vinculada com a nossa incapacidade moral de perdoar, de reconhecer, de permitir que as coisas retomem um novo caminho, né? Então, é uma oferta divina o esquecimento, né? E ele faz e como funciona? Deus nos oferece tudo o que nós necessitamos e nos basta para viver. Tudo o demais que poderia atrapalhar é removido. Você terá tudo o que necessita e o que nos basta para viver. Mas todo o demais que poderia atrapalhar é obscurecido, é removido do nosso processo de consciência imediata. Mas, ainda assim, nós temos dentro de nós a parcela divina, a voz de Deus, que nós conhecemos por voz da consciência. Então, quando você encontra qualquer coisa e quer conhecer o rumo que você precisa dar na tua vida, ou eu preciso dar na minha, para superar as minhas próprias aflições, eu tenho dois elementos que são extremamente educadores e que servem de base para que a gente faça as nossas escolhas. A voz da nossa consciência. Carregamos no nosso íntimo sempre um sentimento, uma sensação, uma capacidade de compreensão e julgamento que nos dirá o que é justo e bom. E a segunda coisa, as tendências instintivas, que são alertas, né? Por quê? Porque às vezes quem nunca falou assim, não me bateu o santo, eu não sei o que aconteceu, eu não gostei desse lugar, eu cheguei naquela casa, eu nunca vi, mas aquele lugar me acolheu, ou foi ruim. Você tem sensações de acolhimento ou de repulsa por pessoas, por ambientes, por experiências que você nunca viveu nesta vida. Tendências instintivas, eles são alertas, eles são sinais importantes. Então, se você vive uma experiência, você chega num lugar e aquele lugar te causa uma certa repulsa, não saia simplesmente correndo. Tenta compreender por que é que aquela repulsa se estabeleceu na sua alma. Ela poderá ser um elemento de superação. Por quê? Porque todos os ambientes, todos os espaços dessa terra pertencem a Deus. Então você precisa entender também por que é que causa esse desconforto. E às vezes você precisa se permitir lá estar para que, controlando o teu instinto, as tuas tendências instintivas, para que algum ou alguém possa compensar-se, ajustar-se contigo na tua própria caminhada, como um bem que você pode fazer ao próximo, né?
O homem, nós nascemos como nós nos fizemos. Né? O que significa isso? Né? Cada existência tem um novo ponto de partida. Cada vida nossa tem um novo ponto de partida. Mas nós começamos a partir do ponto daquilo que nós já somos. Não tem como começar nem mais para frente nem mais para trás. Nós não temos como apagar experiências. O que nos faz evoluir, e aí vem o que configura a tese da evolução constante, é de que nenhuma das nossas experiências é apagada do nosso espírito. E o acúmulo de experiências nos torna mais vividos, mais aptos, mais experientes, melhores. Então a evolução se dá quando você conhecer o todo. Qual é a característica de Deus que a gente sempre fala? Que Deus é onisciente. Então ele conhece o todo, né? Sabe de tudo. Qual é a característica que nós precisamos desenvolver em nós próprios? O conhecimento do todo. Então nós precisamos ter experiências em todas as circunstâncias. Para quê? Para que a gente faça honra e justiça ao título de seres criados à imagem e à semelhança do Pai. Então, o nosso aspecto de construir a nossa própria divindade está em nós construirmos características de Deus na nossa própria existência. Nós nunca seremos Deus, mas nós precisamos cada vez ficar mais parecidos à imagem e à semelhança do Pai, como Cristo era, como Cristo é. E ele diz que ele é o nosso modelo. Nós devemos buscar características do Cristo. As características, se ele era aquele que mais representava a vontade de Deus na Terra, é o que nós temos que fazer para com as nossas próprias vidas. Né? Então, a cada existência, um novo ponto de partida. Mas o ponto de partida de cada existência é exatamente aquilo que nós nos fizemos de nós no passado. Então, cada um parte do seu ponto de partida. Não existe um ponto comum a ninguém, porque nós somos todos seres muito singulares, mas todos nós partimos do ponto que nós paramos, né? E isso é importante porque muitas vezes nos meios espiritualistas, né, no meio espírita, as pessoas que se aproximam a primeira vez, assim, ela tem muita curiosidade de saber o que é que ela foi no passado, né? Que tipo de vida, que profissão, onde ela viveu, com quem que ela viveu. É uma curiosidade sobre o passado. Quem nunca teve? Quem nunca, né? Então todos nós. Só que o que acontece? As atuais más tendências que nós carregamos, elas nos indicam basicamente o que nós vivemos no passado. As nossas atuais más tendências nos dão dicas de onde nós vivemos ou de com quem nós vivemos. As nossas atuais dificuldades e relações com A, B ou C nos dão dicas de que basicamente são pessoas que cruzaram as nossas existências anteriores e com as quais existem ajustes a serem feitos. Então, a curiosidade do passado, ela é quase desnecessária. Né? Ela não traz acréscimo pessoal, porque no momento que você não precisar mais do véu do passado, o próprio Deus vai tirar isso de você. Mas enquanto ele é depositado diante dos teus olhos, é porque é uma benesse, uma oferta divina. Então, diminua a sua curiosidade, até porque ninguém foi escravo, pedreiro, prostituta, ladrão, todo mundo foi rei, rainha, senhor de terras, né? Um lorde. Então isso todo mundo quer ser. Ninguém quer ser aquilo que ele realmente foi. Então vamos superar essa questão. Não é importante saber o que é que exatamente você foi, onde exatamente você viveu no passado. Perceba as suas atuais tendências. Isso é importante. Conhecer-se é mais importante do que conhecer quem era o Mirgun em outra existência. Né? As suas tendências, as más,
indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que você deve concentrar sua atenção. Vou rememorar uma frase, né? Kardec, em algum momento, chega e pergunta assim, é perguntado ao Kardec, como é que eu reconheço um bom espírita, um verdadeiro espírita, né? E ele fala, vou ler a frase dele para que a gente não perca nada. Ele fala assim, reconhece seu verdadeiro espírita por dois quesitos, pela sua transformação moral, né? Ou seja, quando a gente reconhece as nossas más tendências, o que nós precisamos fazer? Transformá-las. Então a transformação moral, a construção de um ser humano melhor e dentro de nós mesmos todos os dias, ele já nos dá um passo de alguém que está buscando a aproximação de Deus. E pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Não somos seres perfeitos. Desculpa se alguém aí se sentiu ofendido, mas a perfeição não é do nosso momento, né? Nós somos seres perfectíveis, a caminho da perfeição. Temos os nossos pontos positivos, mas todos, absolutamente todos nós, temos em más inclinações que precisam ser tratadas, né? E aí ele fala ainda assim, enquanto um se contenta com o seu horizonte ilimitado, outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme vontade. Então, a transformação moral, o domínio das nossas más inclinações depende de vontade própria. Não tem ninguém que consiga fazer isso por você. Não tem ninguém que consegue fazer isso por mim, né? Então, do que adianta eu saber o que é que eu fui em outra existência? Curiosidade? Beleza, pode ser. Mas como diz o Chico, sempre disse, né? O telefone toca de lá para cá. Se for importante para você, em algum momento você vai saber. Quando você questiona e não sabe de onde vem essa resposta, às vezes é de alguém que quer só afagar o seu ego, ela pode inclusive se tornar uma pedra de tropeço na sua jornada. Porque não existe necessidade, existe sim curiosidade. A necessidade, aquilo que você precisa para bem viver, Deus já nos entrega. O que você precisa para viver e as coisas, as informações que lhe bastam para o seu processo evolutivo. Isso nós já temos, né? Então, quando a gente lembra da nossa consciência, da nossa voz íntima, que a gente chama de voz de Deus, as boas resoluções que tomou, né, que a gente toma na nossa vida, as boas escolhas, são a voz da consciência. É a nossa parcela de Deus assumindo o protagonismo na nossa própria existência. E advertindo de que o que é bom e do que é mal. Nós sempre vamos ter essa percepção. É que às vezes nós não resistimos à tentação de, mesmo sabendo que não é legal, a gente faz. Não domar as más inclinações. Então sempre nós teremos na nossa capacidade de julgamento saber o que é bom e o que é mal. O que nós precisamos às vezes é de vontade para resistir à tentação de fazer algo que não está correto, né? E outra questão que também sempre me falam, assim, mas a gente esquece do passado. Eu falei, não, a gente esquece coisas da própria vida. Tem coisas dessa minha existência, da tua existência, às vezes de 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos atrás, que você apagou.
Então o esquecimento não é só de vida passada. Tem esquecimento da própria vida, do momento agora. Né? Então o que é o esquecimento? Está vinculado com o quê? Diretamente conectado com vida corpórea. Conexão com a matéria. Quantos livros, literatura espírita, onde o espírito desencarnado se encontra numa situação onde ele é apegado à matéria e ele não consegue perceber a realidade que está em torno dele. Né? Então, vida material, conexão com vida material, apego à matéria é restrição de liberdade espiritual. E isso se dá neste corpo ou em outro. Né? Em outra dimensão, com outro corpo, você vai continuar tendo restrições de memória por causa do apego. O desapego da matéria, ou seja, o processo evolutivo, a transformação moral aplicada sobre si próprio, te permite liberdade espiritual. E você passará a ter mais consciência e capacidade de utilizar informações que às vezes hoje são só curiosidade, que poderão ser, sim, no futuro, alavancas de evolução para você. Né? Então, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado, também. Né? Por que não é só? Porque ela, de uma certa forma, ela está aí agravada em você. E a gente está até lembrando aqui que existe algumas terapias hoje, né, onde a pessoa faz imersões em vidas passadas, porque é alguém de fora que está colocando a imagem na cabeça dela? Não. É uma técnica aplicada para que faça você mergulhar em si próprio e tirar as suas próprias necessidades. Só que não é um tratamento feito para curiosidade. Quando ele é baseado em curiosidade, ele nunca serviu. Ele tem que estar vinculado com uma necessidade terapêutica, uma indicação de superação de um trauma muito dolorido. Né? Então, o processo de terapias de vida passada e regressão de memória, ele só vale quando você tem uma indicação muito própria. Só pena de você acessar elementos que foram por Deus ocultos de você para o seu próprio bem, mas eles estão guardados contigo. E você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter um exercício, às vezes, maior de desprendimento e grandiosidade, para que você daí, tendo consciência de alguns eventos, de atos anteriores, de espíritos que tiveram para contigo, ou de você para com outros espíritos em vidas anteriores, e você ter a grandeza de sublimar o sentimento do passado para que ele possa hoje ser tratado. Então, é importante que toda vez que isso aconteça, isso seja feito de maneira responsável. Não pode ser feito de qualquer maneira, só pena de você se expor, inclusive, a machucar, a ampliar a ferida que já estava armazenada na sua alma. Né? Por quê? Porque o espírito tem plena consciência de todos os seus atos anteriores. Né? Ele sabe por que sofre e sofre com justiça. Nós todos sabemos. Né? Então todos sabemos por que nós sofremos e que sabemos que esse sofrimento é justo. Ele é oriundo de uma circunstância muito honesta, até porque advém do próprio Deus. Né? Eu vou ler aqui a passagem do Evangelho que fala o seguinte: a lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se eu sabe aproveitar. Então, o ocultar de algumas memórias é benesse para que a tua vida exterior, a tua relação com o resto da criação, que as suas vidas de relações pessoais não seja afetada, porque poderá prejudicar-lhe nas relações sociais.
E nós só existimos, só temos finalidade de existir porque nós podemos interagir e intercambiar as nossas impressões e as nossas existências um para com os outros. Enquanto nós não fizermos isso, nós estaremos deixando de lado uma parcela importante do processo de salvação. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então é importante que a gente tenha sempre essa percepção. O Cristo, quando nos traz essa frase, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele carrega dois ensinamentos extremamente poderosos para que a gente consiga se acalmar, resignar-se diante das circunstâncias, né? Primeiro que ele diz o seguinte: serão compensados todos os que sofrem. Então todo desafio, toda dor que você enfrenta, ela haverá obrigatoriamente uma compensação. Toda ação gerada em uma direção gerará um efeito contrário de mesma força e intensidade. Então todas as dificuldades que você passa, advindas do exterior, elas serão compensadas, né? E a segunda coisa é uma resignação para abençoar o sofrimento, porque ele é prévia da cura. Então, quando você está num processo de dor, resigne-se, porque você está próximo da cura. Faltou o nome aqui, mas tem uma médica que é palestrante espírita, e ela fala o seguinte: a dor é sinal de saúde, né? Então toda vez que você sente uma dor é porque o teu corpo, seja ela física ou espiritual, é porque existe alguém te dizendo que alguma coisa não está certo. Então a dor, ela é um sinal de que você está caminhando no sentido errado. Você tem alguma atitude, algum comportamento que não está adequado. E você precisa fazer tratamento, precisa corrigir, você precisa sanar. Então mudar comportamentos, mudar atitudes para que aquela dor suma. Aquele que não sente mais dor, ele é moribundo, né? Não tem mais condição de viver. Então a dor é sinal de saúde. É importante que a gente entenda. Então, quando as aflições, de uma certa forma, se abatem sobre nós estamos próximos de uma cura. Então, entender como essas coisas podem ser, né? E vou ler de novo aqui para não perder. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Não sou eu que estou dizendo, é o grupo do Espírito da Verdade que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que vossas passadas faltas os fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá uma tranquilidade no porvir. Todas as vezes que Deus nos oferece uma oportunidade de superar uma dificuldade, é porque Ele encontra em nós espíritos maduros e capazes de superá-la. Então é importante que a gente entenda isso. E que nós estamos, tendo a oportunidade divina de superação de nós mesmos, né? Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. São felizes porque, né, os aflitos, ou somos felizes porque quitamos, né? E depois de haver quitado a dívida, nós estamos livres dela. Então, olha só, a gente precisa dessa percepção, a gente precisa dessa convicção, porque isso nos permite trafegar com mais calma, né? Quando a gente está exposto a uma dificuldade, a dor que for, e
é muito comum nós cometermos uma falta, um erro muito grave, que é nos queixarmos da dor. Né? O queixume, a reclamação da dor, o que ela representa? Ela representa a nossa insubmissão, ou seja, a nossa não crença na vontade de Deus. Ninguém deve gostar de sofrer, porque o sofrimento é diferente de você passar por uma dor. As dores são inevitáveis, o sofrimento é escolha. Buda já dizia isso. Então as dores, elas são elementos de transformação. Nós podemos passar por uma dor com altivez, com respeito, com dedicação, com trabalho. Nós não precisamos sofrer. O sofrimento normalmente agrava o quadro da cura. A pessoa que sofre, que reclama, que murmura, né, que xinga, que blasfema, né, ela diz o seguinte: eu não acredito na existência de Deus na minha vida. E qual é o primeiro mandamento dito pelo Cristo a Nicodemos sobre o processo da salvação, da evolução, do processo de evolução em direção a Deus? Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você, diante da tua dor, reclama, você está dizendo assim: eu não amo Deus acima de todas as coisas. Ele não sabe o que está fazendo, Deus está errado. Então você faz o quê? Você comete uma grave falta, né? Porque você acusa Deus de ser um ser injusto e contrai uma nova dívida emocional, porque ela vai em algum momento gerar um sofrimento para você. E gera para mim também quando eu faço isso. Por quê? Porque eu falo assim: nossa, quanto ingrato eu fui, desconhecendo, desmerecendo a ação divina na minha vida. E aquilo em algum momento vai ter que ser compensado. Então, se eu já sei hoje que as dores advêm de uma causa e que a consequência ela tem uma causa equilibrada e justa, né? Toda consequência tem uma causa de intensidade parecida. E se ela é justa porque ela provém de Deus, vamos parar de reclamar. Até porque existe um conceito mental, né, de neurolinguística, que é clamar. Clamar é pedir. E quando você reclama, você está pedindo de novo. Então, essa dor é não sei o quê, você reclama, você está pedindo, em vez de você estar afastando ela de você, você está recolocando ela novamente no seu caminho. A dor que às vezes podia estar até sendo fluida, podendo ser liberada, transformada, você recoloca ela na tua existência. Então, reclamar é um processo de atraso, de apego às dificuldades. Então é importante que a gente entenda que a reclamação ela causa mais dor do que alívio, né? E ao entrar no mundo dos espíritos, quando a gente retorna na nossa existência, né, o homem se coloca lá como o trabalhador que fez o seu trabalho no dia do pagamento. Aí, né, você vai chegar lá e vai ter aquela percepção, falar: ó, beleza, você hoje limpou 1 hectare, então você vai receber um pagamento por esse serviço. Você construiu essa casa, esse é um pagamento. Agora, se você chega lá e não fez nada, que pagamento você vai ter? Quantas dores você superou? Quantas dificuldades quanto esforço você depositou para a superação de si próprio? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Haverá compensação obrigatória por todas as aflições superadas. Não fui eu que disse, é o Cristo. É importante que você realmente carregue isso nas nossas vidas, né? E aí vem aquele conceito que a gente sempre fala:
é importante que a gente aproveite a vida, né? Quem está aproveitando a vida aí? Né? Mas o que é aproveitar a vida? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas, conforme o modo por o qual nós encaramos e vivemos a nossa vida terrena. Suportar sem lamúria, sem blasfemar contra Deus, né? Porque isso é um ato, inclusive o dicionário determina que criticar a Deus é uma blasfêmia, é um ato que vai causar uma dor, que vai ter que ser compensado. Né? Então, a compreensão clara do que é a vida real é importante para nós. E não viver um sonho infantil, onde tudo vai ser azul e cor-de-rosa, né? Tudo vai ser coloridinho. Não, vai ter momentos que as coisas vão estar mais cinza, vão estar mais duras, vão estar mais pesadas. Mas sim, porque você tem condição de enfrentá-los. Sim, porque Deus confia em ti e na capacidade que você tem de superação das próprias dores. Né? E olha como é duro isso. Em Marcos capítulo 3, nos versículos 28 a 30, ele fala assim: em verdade vos digo que os homens serão perdoados todos os pecados, e as blasfêmias que proferirem, mas que quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. Olha como é dura a colocação do evangelista. Então, está na hora de a gente compreender o nosso papel, a nossa função, a nossa motivação, a nossa necessidade de aqui estarmos. Nós estamos aqui para fazer ajustes, para fazer consertos, transformação, para viver em sociedade, para ajustarmos-nos com quem nós ferimos e permitir com quem já nos feriu também de fazer as suas compensações para conosco. É importante que nós entendamos esse movimento. E saibamos que as dores fazem parte da jornada, mas que elas têm uma causa honesta, justa e equilibrada com a consequência. Se a dor está grande, a causa também foi grande. Se a dor está longa, a causa foi longa. Se a dor está quase insuportável, imagina a causa que nós produzimos. Então é importante que nós saibamos que nós sempre, se soubermos suportar, se tivermos a grandeza de controlar as nossas más inclinações, de aplicar sobre nós mesmos a transformação moral, nós teremos condições de superar as aflições das nossas vidas. E toda aflição superada será compensada com um consolo divino. Promessa divina, é bíblico. É importante que a gente tenha essa convicção. E aí sim, acreditar que tudo o que nós fazemos provém de Deus. E amar a Deus em todas as coisas é um primeiro dos comportamentos mais importantes para a salvação. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Interagir, corrigir, ir ao encontro daqueles que nós falhamos e fazer a reconciliação. Ir ao encontro das dificuldades, aquelas tendências dos instintos, dos sentimentos instintivos, né? As tendências instintivas que nos repelem, nos atraem. Entender por que isso está acontecendo e fazer os acertos, porque nós sabemos dentro de nós o que nós precisamos para a nossa transformação. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado novamente, né, por esse momento. Eu agradeço a todos que aí estiveram. Quarta-feira nós teremos uma live aqui no Trilha Espírita, né, com o Luiz Cláudio, que é um médium que psicografia lá de Uberaba, falando de um tema super interessante, que sempre polula as nossas mentes aí. Então,
quarta-feira, 19 horas de Mato Grosso do Sul, 20 horas de Brasília, aqui no canal do Trilha. Uma super entrevista, super bate-papo com o Luiz Cláudio. Ele já teve aqui, se você procurar ano passado, ele falou sobre as cartas familiares, das caravanas que vão em busca de uma carta de quem já se foi, né? E ele é um grande ser humano, vale muito a pena. É extremamente interessante a gente aproveitar esses ícones, né? Porque não são pessoas que têm agendas muito difíceis e que quando eles se dispõem então a compartilhar o que já sabem, é muito bom. E os canais do Trilha estão sempre à disposição de todos vocês e que possamos continuar juntos aqui, segunda-feira, no mesmo horário, 20 horas de Brasília, aqui nesse canal. Vamos estar dando continuidade ao capítulo 5 dos Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muito obrigado e uma ótima noite a todos vocês.